pesquisa realizada pelo professor Tiago Bottino, professor da Fundação Getúlio Vargas, pesquisa com esse tema, habeas corpus nos tribunais superiores, panaceia universal ou garantia constitucional. E eu agradeço ao professor Tiago Bottino a sugestão de fazer essa apresentação no Rio, aqui na Imerge. Eu prontamente acolhi a sugestão do professor Tiago, pela importância dessa pesquisa realizada lá no STJ, mas só no STJ, né? Especificamente no STJ. E, compondo a mesa, o doutor Luiz Carlos Valois, que é juiz de direito em Manaus, né? E é conselheiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e tem prestado uma contribuição aqui para a Emerge. O ano passado esteve aqui algumas vezes, especialmente no curso de formação dos juízes, né, do curso do ano passado, fazendo uma discussão sobre as questões referentes à execução penal. O doutor Ricardo Lobo da Luz, que é diretor do Departamento de Elaboração Normativa do Ministério da Justiça. Agradeço muito ao Luiz Carlos, ao Ricardo. E a doutora Silvia Bulcão, que é do STJ, está aqui representando o ministro Rogério Quieques, que o ministro Rogério Quieques também já esteve aqui, aliás, esse ano ainda. O professor Fernando Fragoso só vai poder estar presente às 11 horas, mas também aqui participando aí representando aí a OAB, o Conselho Federal da OAB. Fernando Fragoso é conselheiro do Conselho Federal da OAB. Então, eu passo a palavra logo para o professor Tiago Bottino, e agradecendo mais uma vez, Tiago, muito obrigado. Bom dia a todos. Na verdade, desembargador, quem tem que agradecer sou eu. O fato de Vossa Excelência ter aberto essa casa para que a gente possa fazer essa discussão hoje. Antes de começar, queria dizer que eu me sinto muito honrado de estar ao lado do desembargador Sérgio Verani. Estava dizendo para a doutora Silvia mais cedo, como o senhor, para mim, é um exemplo de juiz. Exemplo naquele sentido mesmo de arquétipo do juiz. Quando você pensa num juiz, que tipo de pessoa que você imagina? Eu imagino uma pessoa competente, serena, equilibrada, muito diligente. Estava dizendo que todas as vezes que eu assisti Vossa Excelência em sessões de julgamento, como eu fiquei bem impressionado. Então, tenho uma admiração, tenho um carinho muito grande pelo senhor também. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para o doutor Ricardo Lobo da Luz fazer uma introdução, explicando a ideia do projeto, enfim, o que fez com que nós estivéssemos todos juntos aqui hoje. Bom dia a todos. É um prazer aqui para mim, representando o Ministério da Justiça, participar dessa manhã com vocês. A pesquisa do habeas corpus, ela surge de uma pesquisa maior, de um programa que o Ministério da Justiça possui, chamado Pensando Direito, que existe desde 2007. Nós percebemos que existia uma dificuldade, às vezes, de elaboração de leis, de um fundamento um pouco mais acadêmico, ou uma pesquisa um pouco mais empírica a respeito dos temas. Então, desde 2007, nós começamos a lançar anualmente editais com determinados temas que entendíamos que, naquele momento, eram muito candentes ou estavam com um grande debate, e chamávamos a academia para que estudasse aquele tema. Nós financiamos a pesquisa, e ao final dessa pesquisa é feito um projeto, uma monografia, e desse resultado muitas vezes acabaram saindo leis, acabaram saindo projetos, anteprojetos de leis e outros temas. Em 2012, nós percebemos que existia uma demanda enorme de habeas corpus nos tribunais superiores. Naquele momento, houve uma decisão no Supremo Tribunal Federal que alterou a lógica de entendimento que existia até então sobre o cabimento ou não de habeas corpus, e percebemos que existia um grande debate a respeito desse tema.
Então, naquele ano, a gente decidiu fazer um edital e lançar esse edital para entender o que estava acontecendo nos tribunais superiores, em especial no STJ e no STF. E dessa pesquisa, o doutor Tiago, junto com a GV, ganharam o nosso edital e fizeram essa pesquisa que nós vamos apresentar hoje para vocês. Ficou uma pesquisa de uma qualidade excelente, como já disse várias vezes, dou novamente parabéns para o doutor Tiago e para o doutor Ivar, que foram os responsáveis por essa pesquisa. E eu deixo agora para eles conduzirem essa pesquisa para vocês e recomendo a todos que, se tiverem tempo, entrarem no site do Pensando Direito. São mais de 60 pesquisas que nós já fizemos, que patrocinamos, sobre todos os temas, não só sobre direito penal, com diversas academias, só que no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que nós patrocinamos o Dr. Tiago, também patrocinamos a Federal Fluminense e a Federal do Rio de Janeiro em uma pesquisa sobre a Lei Maria da Penha, em uma pesquisa sobre indenização em prisão nos tribunais. Muito obrigado. Tiago. Então, passa a palavra ao professor Tiago Boccino. Vou falar aqui em pé. Me sinto mais confortável. E também onde tem o computador para poder passar a apresentação. Bom, vou fazer uma apresentação relativamente rápida. Esse daqui é o roteiro, só para vocês terem na cabeça. Explicar um pouquinho qual era o objetivo, como que esse trabalho foi feito, colocar alguns números quantitativos, qualitativos e passar para as propostas que é o produto desse trabalho. O Ministério da Justiça, quando encomenda a pesquisa, quer que também sejam feitas propostas concretas de solução para os problemas que eram objeto da pesquisa. Bom, basicamente o que nós tínhamos que fazer era examinar aquele volume enorme de habeas corpus e recursos ordinários de habeas corpus que estavam nos tribunais superiores e tentar colocar isso de forma que a gente pudesse entender quais eram esses casos que estavam lá. Então, quais eram não só o tipo de crime, não só o tema que estava sendo discutido, mas também quem levava esses casos, se era advogado, se era defensoria pública, se era o próprio paciente, da onde que vinham esses casos. Então, essas variáveis foram todas elas identificadas, tabuladas, e a gente, a partir daí, fez esses gráficos de distribuição, ano a ano, por impetrante, por origem, por tema, por crime e etc. Dessa forma, a gente conseguiu identificar quais eram as principais questões que estavam sendo discutidas e o objetivo lá era uma propositura de soluções para compatibilizar prestação jurisdicional célere e acesso à justiça. Prestação jurisdicional célere porque um volume aqui muito grande de processos acaba fazendo com que esses processos demorem muito para ser julgados. Mas a solução que os tribunais superiores, em 2012, tinham utilizado inicialmente para enfrentar esse problema, que era restringir a possibilidade de impetração de habeas corpus em substituição a um recurso ordinário de habeas corpus, no Supremo, mas no STJ, proibição de impetração de habeas corpus em substituição a qualquer tipo de recurso, acabavam, enfim, impedindo o exercício de uma garantia constitucional, que é a da impetração de habeas corpus. Nós selecionamos o período de tempo de 2008 a 2012. O Ministério da Justiça e IPEA já haviam determinado algumas variáveis que eles queriam examinar, nós escolhemos outras também, fizemos esse estudo empírico e eu queria estender aí o elogio que o Dr. Ricardo fez a mim como coordenador da pesquisa, na verdade a todas as pessoas que participaram dessa pesquisa. Era uma equipe grande, nós tínhamos aí em torno de 30 pessoas de 3 instituições diferentes, então da FGV, da Unirio, da UERJ também. Pesquisa aí o tempo de duração 10 meses, na verdade a gente começou um pouquinho antes, estendeu um pouquinho do prazo original de 6 meses. E por que a gente escolheu esse período de tempo? Vejam aí a curva de crescimento dos processos. Isso daí são habeas corpus, linha azul, e recursos ordinários de habeas corpus, linha vermelha, no Supremo. Então, a gente tem um pico e uma queda com a emenda constitucional 22, que mudou a competência do Supremo para examinar habeas corpus. A gente tem um crescimento muito grande em 2006, praticamente dobrou o número de habeas corpus, mas é porque no início daquele ano houve uma decisão do Supremo declarando a inconstitucionalidade da vedação de progressão de regime para crimes hediondos.
e essa decisão do Supremo não foi tão rapidamente comunicada para as instâncias inferiores, isso pressionou o Supremo a ter que examinar várias vezes o mesmo tipo de caso. A 11.464, mais tarde, no ano seguinte, ela alterou a lei dos crimes hediondos para permitir a progressão, então, reduziu bastante, mas a gente está olhando, na verdade, esse período aqui, que é o período mais crítico, 2008 a 2012. Então, quando a gente iniciou a pesquisa no início de 2013, a gente achou que, embora fosse ideal voltar no tempo, quanto mais tempo para trás, melhor, era importante se concentrar nesse período. E no STJ, os números são semelhantes, né? Você vê que não teve um impacto aí da emenda, crescimento grande também com a decisão do Supremo, nenhuma mudança ali com a lei, e esse período crítico aí, 2008 a 2012, onde a gente teve um pico de 36 mil habeas corpus em um ano. 36 mil habeas corpus em um ano no STJ. Essas as variáveis, eu não vou aqui nessa apresentação falar sobre todas, escolhi algumas mais importantes, mas se vocês tiverem interesse depois, todas essas variáveis estão tabuladas. Então, vocês querem saber qual é o percentual de habeas corpus quando o réu está preso? Tem como identificar qual é o percentual de habeas corpus que não trata de matéria criminal, por exemplo, uma prisão por não pagamento de pensão alimentícia ou ainda prisão por depositário infiel. Tudo isso está tabulado e pode ser apresentado, pode ser discutido. Basta que vocês encaminhem aí um e-mail depois, a gente responde. Esses são os números. Então, nós tínhamos aí, nesses 5 anos, considerando os 2 tribunais, quase 200 mil habeas corpus. Não tem como a gente examinar 200 mil habeas corpus. A gente fez uma amostra de 5%. Essa amostra de 5% é uma amostra em cada classe de ação, HC e RHC, em cada tribunal, e proporção ano a ano. Por ser um número bastante alto, essa amostra de 5% é representativa do ponto de vista estatístico. A gente tinha aí na equipe, que é uma equipe multidisciplinar, nós tínhamos pessoas de matemática, nós tínhamos engenheiro de computação, enfim, o pessoal do direito, claro, era a maioria, mas essa equipe contou aí com o apoio de pessoas para fazer essa metodologia estatística correta. Né? O pessoal do direito não conhece muito de estatística, a gente se vale aí do pessoal de outras áreas. Bom, o roteiro foi esse, a gente selecionou a equipe, professor, pesquisador, mestres, mestrandos, alunos de graduação, elaboramos uma planilha, um modelo, a partir do qual os acórdãos eram lidos e fichados, testamos essa planilha, revisamos essa planilha, treinamos a equipe para preencher essa planilha, fizemos até um manual de como preencher a planilha, e ainda assim você tinha revisões, né, você tinha líderes que fiscalizavam o preenchimento dessas planilhas. Mais tarde, todos esses dados foram totalizados num banco de dados e esse banco de dados existe e qualquer pergunta que for feita para esse banco de dados é quase como um oráculo, né? Você vai lá, faz a pergunta e ele te dá a informação. É tudo uma questão de fazer a pergunta certa, né? Bom, eu fui o coordenador dessa equipe, selecionado pelo IPEA e pelo Ministério da Justiça no edital, e também o Dr. Ivar Hartmann, professor da FGV, foi selecionado também nesse mesmo edital como assistente de pesquisa. Nós tínhamos alguns mestres e mestrandos que funcionavam como líderes e alunos de graduação, alguns deles bolsistas de iniciação científica, outros não, mas todos remunerados aí com recursos da pesquisa. Essa mais ou menos era a estrutura. Tá? Então, para cada grupo de alunos, nós tínhamos um líder que fiscalizava o trabalho deles. Nós tínhamos também ali aquele engenheiro da computação e aquele bacharel em informática que trabalhavam direto com o Ivar, montando o banco de dados, que também tinham, por sua vez, alguns bolsistas. E agora a gente já pode passar para os números. Então, com relação à origem. No Supremo, como seria razoável de se esperar, a principal origem é o STJ. Então, os casos que chegam ao Supremo em sede de habeas corpus ou recurso ordinário de habeas corpus se insurgem contra decisões do STJ. O que surpreendeu foi aí 15,4% de casos que não estão sujeitos à competência do Supremo. Então, a gente tem casos que estão. Então, o Superior Tribunal Militar, que responde por 0,2% dos casos que chegam ao Supremo, mas você tem habeas corpus impetrados até contra juiz de execução, que vão direto para o Supremo. O que não é um problema muito grande, porque apesar de ser um percentual razoável, tudo isso é filtrado no momento da autuação da própria distribuição.
né, já se verifica lá que não é competência, tem um despacho padrão de não conhecimento e declínio de competência para o órgão competente. No STJ, o número, assim, a gente ficou surpreso aí com o resultado, porque São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, destoa de todos os outros tribunais de justiça do país. Então, ele responde aí por 43,8% de todos os casos que chegam no STJ. É um número alto porque assim, é quase o dobro dos outros 4 tribunais que vêm em seguida. E também preocupa porque esse número não corresponde nem à população demográfica e nem à população carcerária do estado de São Paulo. Então, se a gente for comparar, por exemplo, Minas Gerais tem lá 10% da população, 9% de população carcerária e 9,4% dos habeas corpus. Rio de Janeiro mantém ali um padrão semelhante, Rio Grande do Sul também. Distrito Federal, apesar de ter uma população pequena, tem uma população carcerária muito alta. Então, daí você tem uma série de discussões sobre liberdade que se refletem nos habeas corpus. Agora, São Paulo tem uma população carcerária quase 13 pontos percentuais a mais da sua população demográfica e uma taxa de habeas corpus que é o dobro, praticamente, da sua população demográfica. Então, com relação ao resultado, né, que tipo de julgamento se dá nos habeas corpus? Taxa de concessão no Supremo, e aí a gente está considerando concessão integral ou concessão parcial. Você tem uma série de pedidos, enfim, concede-se parte dos pedidos, mas ainda assim foi agrupado porque a gente está falando de taxa de sucesso, né? Assim, a taxa de reversão pelo Supremo das decisões do STJ. Então, a gente tem uma taxa de concessão de 8,27%, que não é uma taxa alta, né? Alguns falam, o Supremo concede 25% dos habeas corpus. Não, o Supremo concede 8,27% dos habeas corpus, só que o que a gente tem que destacar ali é uma taxa da injustiça, né? Se a gente somar os casos pendentes e os casos que foram julgados prejudicados, ou seja, quando foi o momento de se examinar a questão, a situação de fato já havia mudado e, portanto, o sujeito que estava discutindo a prisão cautelar já estava absolvido, essa taxa de demora é muito grande, quase 30%. Isso são dados que a gente compilou durante o ano de 2013, de modo que entre 2008 e 2012, em 2013, havia lá quase 30% de casos que a gente pode associar a essa taxa da injustiça. No STJ, os números são bem diferentes. A taxa de concessão de habeas corpus e recurso ordinário de habeas corpus no STJ é muito alta. A gente está falando de 1 em cada 4, mais até. A gente está falando de 27,86% de taxa de reversão das decisões dos tribunais inferiores e uma taxa de injustiça, uma taxa de demora também bastante alta. Praticamente um terço, aí, mais até do que um terço de taxa de injustiça. Mas essa concessão, que é muito alta no STJ, se a gente desmembrar por tribunal, a gente vai ver que tem situações diferentes. Então, o tribunal o tribunal cujas decisões mais são revertidas no âmbito do STJ é também o principal cliente, que é o TJ de São Paulo. A gente tem aí quase 32%. Se a gente perceber, se a gente levar em consideração que São Paulo é 44% de tudo, essa média de 27,86, na verdade, está sendo puxada para o alto por conta da taxa do TJ de São Paulo. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas e Distrito Federal são os tribunais, os outros 4 tribunais que mais mandam recursos. E se a gente comparar aqui taxa de concessão versus taxa de não concessão, aí São Paulo aparece com muito mais clareza como um tribunal atípico, né? Então, o Tribunal do Rio Grande do Sul está ali mais ou menos empatado. Nos outros tribunais, a taxa de não concessão, o percentual de não concessão é maior do que o de concessão, e em São Paulo é assim, claramente destoante do resto do padrão dos tribunais de justiça que mais levam casos lá para o STJ. Aqui são os outros números sobre não conhecimento, prejudicado, pendente. E a gente tem também uma questão da concessão ex officio. Por quê? Porque essa jurisprudência inicial, estabelecida pelo Supremo, seguida pelo STJ, e muitas vezes também copiada pelos tribunais de justiça e pelos tribunais regionais federais, no sentido de não conhecer um habeas corpus quando seria cabível um outro recurso, acabou gerando uma taxa de concessão ex officio crescente, principalmente no STJ,
que significa isso? Aquele habeas corpus, tecnicamente, ele não é conhecido, então ele entra lá na nossa taxa de não conhecimento, mas na prática ele está sendo conhecido, está sendo provido. Ele está sendo concedido ex officio. Então, isso é ruim, porque mascara um pouco a estatística, mas a verdade é que os ministros do STJ, quando se deparam com uma situação claramente ilegal, enfim, que reflete na liberdade individual, também não simplesmente não conhecem e lavam as mãos para o problema. A gente tem ali uma taxa crescente, a gente está falando de quase 20% de concessão ex officio em casos de não conhecimento de habeas corpus. Então, essa prática de não conhecer merece algumas críticas, né? Gera uma certa insegurança nas pessoas. Cabe habeas corpus, não cabe habeas corpus, tem que fazer um recurso, não tem que fazer um recurso. Ao mesmo tempo que diz que não tem que fazer, concede o que eu estou pedindo. Então, qual o efeito prático que isso teria na estratégia dos advogados, da Defensoria Pública? Eu vou deixar de fazer o meu habeas corpus? Não. Tem lá uma chance de 20% de conseguir, e se eu não conseguir, depois eu faço recurso, faço os dois, né? Crimes e temas. O que estava sendo discutido nesses habeas corpus? Então, nessa tabela a gente consegue ver qual é o crime de maior incidência e o tema de maior incidência. Então, crime aí a gente alterna entre roubo e tráfico, que é basicamente o crime que mais aparece nos tribunais estaduais. A gente agrupou roubo simples e roubo majorado, porque várias das questões que estão ligadas à discussão em sede de habeas corpus valem para os dois, tanto para o roubo simples como para o roubo majorado. O que chama a atenção é que em todos os tribunais o tema que mais se discute, assim, que mais se leva para o STJ, é prisão cautelar. Por que se discute tanto a prisão cautelar? Porque, assim, na verdade, mesmo o Código de Processo tendo lá estabelecido quais são as hipóteses em que se pode decretar uma prisão cautelar, essas hipóteses são conceitos abertos, né? O que é o conceito de ordem pública? Então, e você tem diferenças também muito particulares em cada caso. Será que tem que prender aqui? Tem necessidade? Não tem necessidade? E isso pode, por mais que você tenha jurisprudência, isso permite uma série de discussões. No TJ de São Paulo, não é prisão cautelar. O tema que mais se discute é progressão de regime. Então, assim, isso explica, ou pelo menos isso está de acordo, não explica, mas está de acordo com aquela população carcerária extremamente alta. E isso chama atenção porque a progressão de regime é muito mais balizada na lei do que a prisão cautelar. A questão de prazo de progressão é muito mais fácil de você padronizar do que critérios sobre se você precisa ou não precisa prender uma pessoa cautelarmente. Então, esses são os 5 crimes que mais aparecem lá em São Paulo. Então, roubo simples e roubo majorado ali em primeiro, tráfico logo em segundo. Esses 2 crimes são mais de 50% de tudo. E você tem lá 102 tipos diferentes de crime mapeados. Esses 5 são mais de 70% de tudo. Então, na verdade, hoje os tribunais superiores estão discutindo isso aí: roubo, tráfico, furto. Na questão dos temas, está lá progressão de regime e prisão cautelar logo em seguida, né? Mas também regime inicial, dosimetria. Você vejam, todos esses temas são temas que têm reflexo direto na liberdade individual. Então, assim, aquele mito de que o número enorme de habeas corpus está discutindo questões processuais, que é coisa de advogado discutindo filigrana jurídica. Não é. São questões que têm impacto direto na liberdade da pessoa. Você vai progredir de regime, se aquela prisão cautelar deveria ou não ter sido estabelecido, se o regime inicial é mais gravoso do que deveria ser, né? A própria questão da dosimetria, enfim, a pena que está sendo aplicada, todos esses temas aí estão relacionados diretamente com a liberdade individual. Se a gente olhar o crime de roubo, e aí procurar os temas mais discutidos dentre os habeas corpus que tinham o tipo de roubo lá como tipo penal, a questão da progressão de regime cai, vai lá para trás, vira o 4º tema mais acessado e o tema que surge aí em primeiro lugar é regime inicial. Logo em seguida, erro na dosimetria. Então, dependendo do tipo de crime, os temas mudam, né? Enfim, tem como a gente identificar qual é o tema de cada crime, de cada tribunal, a partir dessa base de dados aí. E essa discussão sobre regime inicial destoa. Destoa porque, de um modo geral, regime inicial em crime de roubo
não é tão discutido, se discute mais prisão cautelar, erro na dosimetria. Vejam que São Paulo tem aí um número muito grande, muito alto, de habeas corpus e recursos de habeas corpus discutindo regime inicial. Esse gráfico é o seguinte, pessoal. A média de concessão de habeas corpus no STJ contra o Tribunal de Justiça é de 32%, né? 31,9%. Se a gente isola o crime de roubo, a taxa de concessão sobe para quase 45%. Se a gente isola as discussões sobre regime inicial no crime de roubo, a gente tem aí quase 2 em cada 3 habeas corpus sendo concedidos. Então, se roubo é o principal crime que se discute, se regime inicial é o principal tema que se discute em roubo, o que a gente pode ver é que, nesse tema, o Tribunal de Justiça de São Paulo apresenta uma taxa de reversão das decisões na STJ altíssima. A gente fala assim, concede 27%. Concede 27% no total, concede 32% em São Paulo, mas concede 62% quando está discutindo esse tema específico, oriundo do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esses dados chamam a atenção para que se vá olhar, então, não só o crime, não só o tema, mas qual é a questão jurídica envolvendo roubo e regime inicial que leva a uma taxa de concessão tão alta como essa. E aí a gente fez a mesma coisa para os outros, né? Foi olhar roubo e regime inicial, roubo e dosimetria, furto e insignificância. Assim, são os 3 crimes que mais aparecem no conjunto total lá e os temas mais associados a esses crimes. Vejam que, no caso de prisão cautelar, as taxas de concessão são bem baixas. E nos temas mais jurídicos, que a gente poderia colocar assim, não que você vá discutir prova em habeas corpus, você não pode constituir prova, você sempre está discutindo prova, mas aqueles temas que são essencialmente jurídicos, as taxas de concessão são sempre mais altas do que não concessão, do que não conhecimento. Isso relativo ao Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Então, questão de regime inicial, seja para tráfico, furto ou roubo, tem taxas de concessões bastante altas. Minas Gerais, o principal crime está aqui é tráfico de drogas e o principal tema é prisão cautelar. Vejam que assim, é bem claro a questão em Minas Gerais, metade dos casos, praticamente, é prisão cautelar. E na parte de resultado, vê que a taxa de concessão cai. Então, a média de concessão para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 13%. Para tráfico, está ali próximo, mas a prisão cautelar no tráfico, a taxa de concessão é muito menor. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, a gente tem aí roubo e tráfico empatados, ali na frente. E na questão dos temas, também prisão cautelar. Vejam que, comparando com São Paulo e Minas, tanto Rio como Minas tem lá, principalmente questões de prisão cautelar, e São Paulo, embora tenha uma taxa alta de prisão cautelar, progressão de regime é muito maior. Com relação à taxa de concessão, vejam aí Rio de Janeiro discutindo roubo e dosimetria, por exemplo. Então, quando você discute dosimetria em roubo, a taxa de reversão das decisões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também é muito alta. Supera aquela taxa de concessão para regime inicial no crime de roubo em São Paulo. Eu me lembro de ter feito essa apresentação no STJ e um dos participantes falou assim, quer dizer então que o Tribunal de Justiça julga errado? Quer dizer que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julga errado? Assim, minha resposta foi, não é que julga errado, porque certo e errado, enfim, quem decide é o juiz que está julgando aquele caso. Poderia dizer que decide contra a jurisprudência do STJ. Não é certo ou errado. Mas, na verdade, se você está decidindo contra a jurisprudência do STJ, você já tem uma jurisprudência firmada, esse tipo de comportamento acaba obrigando o advogado, ou a defensoria, ou o paciente a buscar o recurso. Isso gera enfim, mais processos, né? Isso alimenta, e é ruim para o sistema, alimenta essa cultura de litigância, de você precisar recorrer, ter que chegar até ao Supremo Tribunal Federal, ao STJ, para que seja reconhecido um direito que, naquele momento, na jurisprudência, é predominante. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tráfico, e tema prisão cautelar. E aqui os resultados. Quando a gente olha a prisão cautelar, as taxas de concessão são sempre menores. São sempre menores.
Distrito Federal, a gente tem roubo como principal crime e prisão cautelar também destoando aí um número alto de prisão cautelar. Com relação ao impetrante, quem impetra habeas corpus hoje nos tribunais superiores? A gente tem no Supremo uma participação dos advogados maior, ao passo que no STJ, advogados de defensoria pública muito próximos ali, percentuais muito próximos. E, assim, muitos pacientes impetrando habeas corpus direto no Supremo. Isso é interessante, né? Na cabeça lá do preso, do paciente, o tribunal que tem que examinar o caso dele é o Supremo, mandam muitos casos para o Supremo, e é verdade que o grosso desses casos de paciente que muitas vezes chega no Supremo acaba não sendo conhecido. Acho que no imaginário das pessoas, o juiz praticou algo que ele considera uma injustiça, habeas corpus para o Supremo. Está lá no imaginário, acho que o Supremo hoje aparece muito claramente no imaginário das pessoas, as pessoas conhecem o Supremo como órgão de cúpula do judiciário e mandam o caso para lá. Com relação à atuação da Defensoria, a gente tem aí também um dado importante. A atuação da Defensoria cresceu muito nos últimos anos, a tendência é que cresça muito mais. Por quê? A gente tem um déficit de 40% de vagas que serão preenchidos pelos estados. A gente tinha 4 estados que ainda não haviam provido nenhum cargo de defensor público. De 2012 para cá, a gente já teve aí concursos, se eu não me engano, Paraná e Santa Catarina. O Amapá, até onde eu saiba, não fez ainda o concurso para Defensoria Pública. Goiás, você sabe como é que está Goiás, Ricardo? Defensoria Pública em Goiás? Ricardo. Goiás já fez concurso para Defensoria Pública? Fez, mas ainda não tomaram posse. Enfim, a tendência é que essas pessoas tomando posse comecem a atender um público que antes estava, vamos botar assim, excluído do sistema de justiça, né? Porque contam às vezes só com OAB designando advogados, mas que não conseguem dar conta dessa demanda. Olhando o resultado, a gente tem aí o azul escuro, a primeira coluna, é concessão, seja integral ou parcial, né? Então, a gente vê aqui, advogado tem ali um perfil bem parecido. Concessão, não concessão, distribui bem. Defensoria Pública tem uma taxa de não conhecimento muito pequena. O paciente tem uma taxa de não conhecimento muito alta. É aquilo que eu estava falando, mandam lá habeas corpus, mesmo não sendo competência do Supremo. E no STJ, a gente vê que a Defensoria Pública é que tem conseguido obter uma quantidade grande de vitórias. Então, somadas lá as colunas azuis, as primeiras colunas, a gente tem 100% dos casos de concessão, sendo que desses 100%, 2/3 foram ganhos pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem conseguido fazer aí um trabalho importante no STJ de atender uma população que antes estava, enfim, de modo geral, uma população mais pobre. E aonde que a Defensoria Pública atua? Então, a gente também foi lá mapear naqueles temas e naqueles crimes que mais levam processos, o percentual de atuação de cada impetrante. Então, de um modo geral, matéria de prisão cautelar, a Defensoria não atua tanto quanto os advogados, e nos outros temas, que tem um número muito grande de processos, assim, sobressai claramente a participação da Defensoria Pública, né? Então, atendendo, de um modo geral, as pessoas que já estão presas e crimes que, enfim, de uma certa forma, estão associados a uma população de poder aquisitivo menor, né? Furto, roubo, enfim. Tráfico não necessariamente está associado, mas esse tráfico aí é o tráfico do pequeno avião, do pequeno traficante, daquela pessoa mais simples, mais pobre. E durante muito tempo, nas primeiras apresentações, ficou uma pergunta que era sobre se esse crescimento de processos nos tribunais superiores, mas especificamente no STJ, estava relacionado à Defensoria Pública de São Paulo. Então, em algumas apresentações, a gente sentiu, assim, por parte de alguns ministros, eu não diria uma má vontade com a Defensoria Pública de São Paulo, mas
uma crítica à atuação da Defensoria Pública de São Paulo, dizendo, olha, vocês impedem que a gente trabalhe, porque vocês fazem muitos habeas corpus. O pessoal da Defensoria Pública de São Paulo, ressentido desse tipo de crítica, porque, afinal de contas, estavam fazendo o trabalho deles, e a gente foi olhar para ver se a Defensoria Pública de São Paulo estava perdendo a mão, exagerando. A Defensoria Pública de São Paulo tem uma atuação menor, percentualmente, do que a Defensoria Pública dos outros estados. Então, embora em números absolutos ela, eventualmente, impetre mais habeas corpus, porque o número de habeas corpus de São Paulo é maior, percentualmente ela não é tão ativa quanto dos outros estados. Então, na verdade, o que a gente, olhando esse gráfico, percebe é que é uma defensoria recente, né, criada em 2007, instalada em 2008, a tendência é crescer à medida que você aumente o quadro de defensores públicos em São Paulo. Com relação ao órgão julgador, quem julga os nossos habeas corpus no Supremo e no STJ? 70% quase ali no Supremo é decisão monocrática. Por que um número tão alto de decisões monocráticas? Talvez seja a forma que os ministros encontraram de conseguir dar vazão a tantos processos que precisam ser julgados. No STJ, a situação não é muito diferente. Você tem ali quase 60% de casos sendo julgados em decisão monocrática. O que é muito ruim decisão monocrática. Primeiro, você concentra na pessoa do juiz, você cria quase que a jurisprudência do ministro, o que é ruim. Você impede a formação de uma jurisprudência, né, que é a discussão em turma, ou em sessão, ou mesmo em plenário. Então, aquele tema que tem que ser discutido, o ministro julgando sozinho não faz a jurisprudência, então não comunica para as instâncias inferiores de forma tão clara qual é o posicionamento do tribunal. 2, você tem um problema de juiz natural, porque você está chegando num tribunal de cúpula, você imagina que vai ter o seu caso examinado, né, por aquelas pessoas que alcançaram lá o ápice da carreira delas dentro da magistratura, e acaba que não é isso que acontece. E você tem também um problema de falta de isonomia, porque se você trabalha com jurisprudência de ministro, por mais que eles se comuniquem, por mais que eles padronizem, saibam o que vai decidir monocrático, o que não vai, a verdade é que o risco de você ter decisões conflitantes entre ministros é muito grande, porque você só elimina esse risco levando para o colegiado. No colegiado é no debate que você forma o consenso. Então, que tipo de decisão é julgada no colegiado, que tipo de decisão é julgada monocraticamente, é o que esse gráfico mostra. Então, seja para concessão, seja para não concessão, o julgamento no colegiado ainda é predominante. Mas a gente tem taxas representativas aí, 10% de não concessão monocrático, né, que muitas vezes leva a um agravo, que muitas vezes, enfim, né, um processo se transforma em 2, porque o julgamento monocrático permite um agravo para ser discutido na turma. Então, na verdade, acaba que a tentativa de eliminar o processo e ganhar tempo gera um outro processo. É quase como se fosse uma hidra, que você corta uma cabeça e nascem 2. Né? E no STJ, a situação é bastante diferente. A gente tem uma taxa altíssima de concessão monocrático. Essa taxa alta de concessão monocrático também chama atenção. Por que estão concedendo monocraticamente quase 20% dos casos? Porque, na verdade, eles estão só aplicando súmula. Estão aplicando as próprias súmulas do STJ. Estão aplicando o entendimento que já está pacificado lá. Então, imagina, chega na mesa de um ministro, ele olha e fala assim, mas calma aí, isso daqui já tem súmula do STJ, por que está vindo para cá? Por que esse tribunal de segunda instância não aplicou esse entendimento? E aí não precisa levar para o colegiado mesmo, aplica direto. Aliás, essa é justamente a hipótese lá do 557A de julgamento monocrático, ao invés de colegiado. E aí eu preparei também aqui, essas apresentaçõezinhas, essas duas plataformas de visualização, só para dar uma ideia para vocês do que a gente pode fazer. Não sei se está dando para ver muito claramente. Vocês conseguem ver as coisas que estão escritas aqui? Ou está muito pequena a letra? Impossível? Eu vou crescer aqui, depois eu diminuo. Esse daqui é o fundamento pelo qual está sendo decidido o caso. Esse daqui é o tipo de julgamento. Concessão, não concessão, prejudicado. Esse daqui é o tipo penal. Aqui a gente tem o tema. Aqui a gente tem se o réu está preso ou não. Eu vou diminuir de novo para vocês terem uma ideia. Vou desmarcar aqui. Então, se eu pegar aqui julgamento, eu vou isolar a variável... Bom, vou isolar aqui primeiro STJ.
A gente só está olhando casos do STJ agora. Vou isolar a variável concessão. Vocês viram que quando eu isolei a variável concessão, esse fundamento cresceu? Esse fundamento aqui é o súmula. Vou desmarcar a concessão. Olha como o súmula diminui. Então, a gente pode ver, assim, não tem os números, mas dá para ter uma ideia razoável que o principal fundamento lá, principal não, mas um fundamento representativo de concessão é súmula, e esse aqui é entendimento pacificado. Entendimento pacificado, nós consideramos só aqueles casos que haviam sido julgados pelo plenário do Supremo. Isso é entendimento pacificado. Não é entendimento pacificado na turma, não é entendimento pacificado aqui. Não. O que foi julgado pelo plenário do Supremo é entendimento pacificado. Se a gente isolar, por exemplo, o roubo, que é essa linha aqui, vejam como cresce o fundamento súmula no momento da concessão. Então, assim, quando se julga roubo no STJ, basicamente está se aplicando súmula. Essa plataforma permite fazer uma série de coisas. Eu posso, enfim, querer isolar o tema aqui. Olha, eu estou falando de concessão, então os principais temas são erro na fixação de regime, dosimetria. Posso isolar réu preso. Posso ver, quando o réu está preso, qual é o principal tema? Aí muda, tem aqui, ó, fixação de regime, dosimetria. Quando não necessariamente está preso, isso daqui muda. Eu posso isolar São Paulo. Eu vou isolar São Paulo aqui. E a gente vê aqui também, ó, o crescimento ainda maior de súmula para roubo. Está vendo? Isolando roubo, como é que cresce a súmula? Enfim, essa é uma plataforma interessante, ela até pouco tempo atrás estava disponível para qualquer um olhar na internet, esse é o endereço. Atualmente ela não está, a gente pediu umas modificações até para ficar mais fácil de ver, para não precisar ficar fazendo scroll na tela do computador, na hora de você conseguir fazer os cruzamentos. E a gente tem uma outra aqui também, que a gente também quer melhorar em termos de visualização. É o seguinte, você pode isolar quais são as variáveis que você quer aqui. Eu isolei autoridade coatora, resultado, tipo penal e tema. Então, vou marcar aqui São Paulo. Em São Paulo, a gente vê as faixas. Essa primeira faixa mais grossa é concessão. Então, você vê que se concede muito para São Paulo. Se eu isolar, por exemplo, aqui Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e Minas Gerais, você não tem aqui você vê claramente como que concessão e concessão parcial logo do lado são bem grandes quando a gente olha para São Paulo. E a gente pode, enfim, procurar o tema, pode jogar o tema aqui para cima. Então, para discutir questões processuais, ou questões de execução penal, ou se a gente está discutindo, por exemplo, erro na fixação de regime, a gente consegue ver. Essa plataforma também, a gente quer fazer alguns ajustes para poder incluir outras coisas. A gente pode, por exemplo, botar aqui réu preso, tirar tipo penal, tirar tema, e ver lá para São Paulo, quando é que o réu está preso, quando que ele não está. Minas Gerais, quando está preso, quando que não está. Para ver em volume, né, o tipo de público que está sendo atendido. E a gente tem alguns dados qualitativos também, essa já é a parte final. Olhando lá os principais crimes e os principais temas, a gente foi ver o que é que estava sendo discutido. Não sabe que tem roubo e tem regime inicial. Mas o que está sendo discutido dentro de roubo e regime inicial? Qual é a questão jurídica que está por trás disso? Então, nós selecionamos as 10 questões jurídicas que mais aparecem em julgamento nos tribunais superiores, e, para nossa surpresa, 5 delas já estavam pacificadas. 5 delas ou eram objeto de súmula, ou eram objeto de julgamento pelo plenário do Supremo. Verdade que algumas súmulas mais recentes, outras súmulas mais antigas. Então, na questão de regime inicial, o ponto básico era o seguinte: o sujeito era condenado por roubo, 4 anos e 6 meses. Bom, 4 anos e 6 meses permitiriam o inicial semiaberto. Mas o juiz dá o regime inicial fechado, o tribunal mantém o inicial fechado. Só que você já tinha 2 súmulas do Supremo, de 2003, e essa súmula 440 do STJ de 2010, que diziam que você não pode fazer o sujeito iniciar num regime mais gravoso do que aquele que a lei autoriza sem uma fundamentação concreta. E qual era a fundamentação que aparecia naqueles casos? Roubo é um crime muito perigoso, é um crime grave. Bom, sim, que ele é grave, eu sei pela pena que está sendo aplicada, pela escolha do legislador de dar uma determinada pena, mas, ao mesmo tempo, o legislador também disse que aquela pena admitiria um regime de cumprimento no semiaberto. Mas aqui você tem aí um posicionamento do judiciário
no sentido de querer dar um tratamento mais grave do que aquele que a lei autoriza. E os tribunais superiores entenderam que você não pode fazer isso sem uma fundamentação concreta. A gravidade abstrata do delito não justificaria esse tipo de tratamento mais gravoso, como em outros casos já se decidiu que também não justificaria prisão cautelar, etc. Ainda com relação ao crime de roubo, a gente tem um problema de dosimetria. Então, você tem lá 2 majorantes e você tem um aumento não fundamentado. O simples fato de ter mais de uma majorante dá um aumento de até a metade ou 2/3. Assim, e o entendimento que acabou sendo consolidado nos tribunais superiores é que era necessário fundamentar. Você não basta dizer 2 majorantes, 50% de aumento, 3 majorantes, 70% de aumento. Você tem que justificar por que naquele caso, aquela majorante justifica uma maior exasperação da pena ou não. Terceira questão, também pacificada, essa, pessoalmente, para mim, foi uma surpresa desagradável. Utilização de ações penais e inquéritos em andamento como fundamento para aumentar a pena base. Sim, totalmente contrário ao princípio da presunção de inocência. Você imagina, um inquérito. O sujeito tem um inquérito e aí ele vai ficar preso 6 meses a mais por causa de um inquérito que ninguém sabe se algum dia vai ser transformado num processo, se aquele processo algum dia vai levar a alguma condenação, se aquela condenação algum dia transitará em julgado. Para vocês terem uma ideia, 2 anos atrás, saiu uma reportagem num jornal aqui no Rio de Janeiro dizendo que o Ministério Público arquiva 94% dos inquéritos de homicídio no estado do Rio de Janeiro. Imagina, você tem um inquérito que vai ser arquivado e você está respondendo, não, eu acho um absurdo arquivar 94% dos inquéritos de homicídio, aqui entre nós, né? Mas se você sabe que esses inquéritos são arquivados, se você sabe que esses casos não necessariamente vão resultar numa condenação, é muito complicado você usar isso como critério para manter a pessoa presa mais 6 meses, mais 1 ano, mais 2 anos, enfim, dependendo do tipo de crime que você está tratando e o reflexo que isso vai ter na pena base. E, por fim, a gente tem outros 2 temas, esses daí relacionados a drogas, mas que só foram pacificados pelo critério que nós utilizamos, que foi julgamento plenário do Supremo, em 2012, um em junho e outro em dezembro de 2012. Então, na verdade, isso daqui também, essas discussões estavam presentes lá de 2008 a 2012, com um número muito grande de casos envolvendo tráfico de drogas. Você tinha discussões que mais tarde o Supremo veio a dizer que a previsão que está na lei era inconstitucional, e isso daí, enfim, fruto graças também à existência de habeas corpus, né? A verdade é que a maior parte da jurisprudência penal brasileira, para não dizer toda, ela é feita em habeas corpus. Ela não é feita em ações de controle concentrado, ela não é feita em recurso especial extraordinário, ela é feita em habeas corpus. O habeas corpus é a ação que os tribunais superiores tradicionalmente utilizam para comunicar ao restante Poder Judiciário qual é a interpretação que ele tem sobre determinada lei penal. Então, assim, limitar o habeas corpus gera também esse risco, tem esse problema de você não conseguir levar questões para os tribunais superiores, e a gente sabe que, em matéria penal, muitas vezes o judiciário atua bastante limitando e substituindo escolhas feitas pelo legislador, escolhas inconstitucionais. Enfim, como disse o plenário do Supremo nesses 2 casos. Questões não pacificadas, questões que ainda ensejam discussão e que geram um grande número de habeas corpus. Então, aumento de pena decorrente de emprego de arma de fogo no crime de roubo. Lá atrás, há muito tempo, o STJ tinha uma súmula dizendo que arma de brinquedo ensejava essa causa de aumento. Mais tarde, o próprio STJ abandonou esse entendimento, dizendo que uma arma de brinquedo não pode gerar o aumento previsto para a arma de fogo. Só que a questão da arma de fogo ainda tem várias questões que precisam ser discutidas. Então, primeiro, se você precisa periciar essa arma, se você precisa apreender essa arma. Então, o STJ, em 2010, na 3ª sessão, falou o seguinte: se eu não conseguir apreender essa arma, basta que eu tenha outros meios de prova que apontem a utilização da arma. Então, se eu tiver 3 testemunhas dizendo que o sujeito estava armado, eu posso aplicar o aumento de pena.
enfim, essa decisão da STJ, se é melhor, se é boa, se é que eu considero adequado, não eu considero que é adequado, enfim, minha opinião não importa. O que importa é que, se essa questão não é pacificada, isso vai continuar levando uma série de processos, e isso vai continuar levando uma série de injustiças, porque para um a pena vai ser uma e para outra pessoa a pena vai ser outra, né? Então, sim, claro que eu tenho a minha opinião, claro que eu acho que é importante periciar a arma, claro que eu acho que... Mas, assim, independente da minha opinião pessoal, e eu não sou juiz, não sou ministro, não sou nada para fazer com que a minha opinião seja relevante, o ponto é o seguinte: a falta de critério definido gera em si uma injustiça na hora de aplicação das decisões, aplicações diferentes, e gera um número muito grande de processos que vai acabar levando a demora, aquela taxa da injustiça que a gente falou no começo. Então, o que falta ser decidido? Se você apreendeu a arma, mas não periciou, se você pode ou não, e se a arma desmuniciada também permitiria o aumento de pena. São questões que a gente identificou que precisam ser discutidas. Outra questão, insignificância. Todos os vetores tradicionais, definidos pelo Supremo, naquele leading case, não tratam de características pessoais do agente. Só que as características pessoais do agente, hoje, dividem os tribunais. Então, esse daqui é o número. Então, não sei se vocês conseguem ver, ali diz o seguinte: para 60% dos julgamentos que nós examinamos, a insignificância independe das características do agente. E, em 40% dos casos, a insignificância está relacionada às características do agente. O que são essas características do agente? Essas características do agente são: 1, se ele é reincidente; 2, se ele tem maus antecedentes; 3, se sobre ele pesam suspeitas de fatos semelhantes. Então, assim, ainda aqui você também tem que dividir. Talvez os tribunais tenham que discutir o seguinte: olha, vamos aplicar insignificância, se prevalecer a visão das características pessoais, então vamos deixar de aplicar para quem é reincidente, ou vamos deixar de aplicar para quem tem maus antecedentes, mas vamos aplicar nessa situação que a gente não tem uma certeza jurídica, né? O que são suspeitas que pesam sobre a pessoa? Houve uma repercussão muito grande no início desse ano, quando o Supremo Tribunal Federal julgou, não foi o Supremo que julgou, se não me engano, foi um dos ministros, negou uma liminar para um sujeito que tinha sido acusado de furtar 4 galinhas. E aí, um dos fundamentos, não, porque o nome dele é Zé Ladrão, assim, né, o apelido é conhecido como isso, ou Zé Galinha, ou qualquer coisa do gênero. Então, é muito frágil para você decidir, mas, ainda assim, se os tribunais superiores decidirem que, diante de uma notícia dessa, não se pode aplicar o princípio da insignificância, por mais que eu discorde, é melhor do que isso aqui, é melhor do que essa loteria, porque isso daqui é uma loteria, né? 60-40, e você não sabe o que vai acontecer com você. Se você já sabe que não vão aplicar a insignificância, talvez você não fizesse o habeas corpus ou recurso de habeas corpus, etc. Mais uma questão sobre a insignificância. Qual é o valor? Qual é o valor insignificante? Né? De um lado, se as consequências do furto extrapolam o mero dano patrimonial daquela vítima, você já tem um entendimento que ainda não está assumulado, mas você já tem um entendimento em que não se aplica a insignificância. Então, casos como o sujeito que furtou o botijão de gás da escola, embora o botijão tivesse um valor de R$40, as crianças ficaram sem merenda durante 3 dias. E aí os tribunais entenderam que a reprovação das consequências do crime afastariam a insignificância, não a reprovabilidade da ação, né, mas a reprovabilidade do resultado. Então, entra aí como um critério que está aparecendo na jurisprudência, a reprovabilidade do resultado. E 2, a questão do valor insignificante, a gente conseguiu identificar algumas faixas, né? Então, que faixas são essas? Tirando essas hipóteses de consequências que transcendem o mero patrimônio da vítima, você tem ali, abaixo de R$100, todos os habeas corpus concedidos. Acima de R$200, nenhum habeas corpus concedido, salvo, claro, para crimes tributários, né, que é esse R$100, R$200, não se aplica. Se aplica lá R$20.000. Entre R$100 e R$200, loteria. Então, meu amigo aqui, João Carlos Castelar, furtou lá R$150. Loteria, ele não sabe qual vai ser a decisão que vai ser aplicada para ele. De repente, ele furtou R$150, eu furtei R$150, eu vou ser preso e ele vai ser
colocado em liberdade, ou se é que algum dia foi preso, porque é insignificante e logo é atípico. Como é que pode isso? Doutor Fernando, seu advogado, vai ver por isso que o senhor conseguiu aí o seu habeas corpus. Mas veja bem, essa questão de definir um valor objetivo é fundamental, e esse valor objetivo não precisa ser R$100, R$200, pode ser em percentual do salário mínimo. O que a gente está falando é o seguinte, R$200, em todos esses casos, não excedia 40% do salário mínimo na época do fato. Utilize isso como critério, é claro que se pode errar. Claro que, de repente, aquele caso não deveria ser considerado insignificante, ou um caso de 42% poderia ser considerado insignificante, mas ter um critério claro, assim, elimina a situação de injustiça, assim, tratamentos diferentes para pessoas que praticaram o mesmo comportamento, que eu acho que deve ser uma preocupação de todos nós, enfim, que queremos construir um Estado democrático, assim, eliminar esse tipo de tratamento diferente. E 2, ter mais clareza para os tribunais, enfim, para os juízes de primeira instância, para os tribunais de segunda instância, para os próprios tribunais superiores, sobre como julgar, sobre como decidir. Isso remete, por exemplo, à discussão sobre drogas. Assim, vários países diferenciam uso e tráfico pela quantidade de droga. Então, bota lá, 10 gramas de maconha. É claro que pode ter um sujeito que está com 10 gramas de maconha que é um traficante, porque ele pega lá 10 gramas, leva, vende, depois pega mais 10 e vende. Mas, no geral, no grosso, esse cara é um usuário, deveria ser tratado como usuário. Então, assim, vai ser um ônus do Ministério Público provar que aqueles 10 gramas que foram apreendidos eram, na verdade, para fins de comércio. E a mesma coisa para o uso. O sujeito que está lá com 1 quilo de cocaína, talvez ele vá usar aquele quilo de cocaína, talvez não vá. E aí ele vai ser acusado de tráfico e, no curso do processo, a defesa que vai ter que provar que aquilo dali era para uso. Mas você já tem um critério diferenciador objetivo que elimina esse tipo de problema de você ficar prendendo as pessoas, né? E aí prende por tráfico, o sujeito fica lá, é difícil uma liberdade provisória, é difícil. Mesma coisa para furto. Quantas pessoas são presas hoje, ainda são presas hoje no Brasil, por furtos que mais tarde vão ser considerados insignificantes? Se você já tivesse um posicionamento claro que orientasse não só o juiz, mas eventualmente até o delegado de polícia, que é um bacharel em direito, que poderia olhar que um pacote de biscoito de 92 centavos é insignificante. Porque tem casos. Se a gente jogar agora no Google furto insignificante, a gente vai ver as coisas mais escabrosas. Tablete de manteiga, pacote de biscoito, escova de dente, sabonete, desodorante. Prisão cautelar, em caso de furto. Furto simples tem pena máxima de 4 anos. Nova lei de cautelares diz que você não vai impor prisão preventiva para crimes até 4 anos, até porque essa pena mais tarde pode ser substituída, né? Furto é um crime que não tem violência, só que isso ainda enseja muita discussão. Pode ou não pode impor prisão preventiva no crime de furto? Furto simples. A lei parece dizer que não, mas os tribunais, a jurisprudência tem caminhado no sentido de que sim. Mas, ao mesmo tempo, pelo fato de não estar simulado, pelo fato disso não estar pacificado, a gente tem assim, um crescimento do número de processos e tratamentos diferenciados. E a última questão que a gente tem diz respeito à dosimetria. Então, no STJ, em 2012, no final de 2012, a terceira sessão pacificou o entendimento de que você pode compensar confissão com reincidência. E no Supremo, o Supremo ainda está dividido, mas prevalecendo o entendimento de como a reincidência é uma causa preponderante, deveria, na verdade, ter um aumento que não poderia simplesmente compensar com a confissão. Lá na parte das agravantes e atenuantes tem lá, são considerados agravantes preponderantes, reincidência. Então, essa discussão também aparece muito nos tribunais superiores. E, encerrando, quais as propostas que nós fizemos? Basicamente, para aqueles casos que já estão simulados tanto pelo STJ como pelo Supremo e que ainda são objeto de um grande número de habeas corpus, transformação em súmula vinculante. Nada comunica melhor do que a súmula vinculante. Porque a súmula que não é vinculante, embora ela devesse comunicar bastante, você encontra muita resistência nos tribunais superiores. Desculpa, nos tribunais de segunda instância. Um caso que não tem nada a ver com direito penal, mas um dos primeiros estágios que eu fiz, eu fui estagiário do INSS. E aí ficava lá no INSS fazendo recurso especial extraordinário contra benefício de
de pobrezinho, de velhinho pobre, tem esse passado negro, né? Ficava lá fazendo recurso especial. O que acontecia? O TRF da segunda região tinha uma súmula dizendo que você tinha que reajustar os benefícios previdenciários, todos, com a mesma variação do salário mínimo. Bom, o Supremo já tinha uma súmula dizendo que aquilo não podia. A Constituição, aliás, estabelece claramente que você não pode utilizar aumento do salário mínimo como critério para nenhum outro tipo de escalonar de benefício previdenciário, etc. E o TRF daqui tinha uma súmula no sentido contrário. E era uma maldade com os velhinhos. Quer dizer, não o que eu fazia de recorrer para o STJ e para o Supremo. Uma maldade era dar uma esperança, quer dizer, era manter um posicionamento que todo mundo sabia que seria revertido. Eu acho isso cruel. Eu acho cruel você manter um sistema que não funciona de uma forma lógica e previsível. Para o cidadão. Assim, os empresários falam assim, o custo do Brasil, insegurança com o judiciário, mas não é para empresário, é para o cidadão comum, para ele saber o que ele pode e o que ele não pode fazer, qual o direito que ele tem. Esse mínimo de segurança jurídica assim, fundamental para a gente dizer que vive num Estado de Direito. Né? Então, assim, se as súmulas por si só já não funcionam tão bem, súmula vinculante. E 2, que os tribunais enfrentem esses temas que estão em aberto. Então, hoje, eu sei quais são os temas que mais foram discutidos entre 2008 e 2012. Eu não sei o que está sendo discutido hoje, em 2014. Eu não sei o que foi discutido ontem, em 2013. Então, o que se coloca como proposta? Um mecanismo que permita acompanhar em tempo real esses casos, esses habeas corpus, esses recursos de habeas corpus. Passa lá 3 meses, você vai olhar e fala assim, o que aconteceu? E nesses 3 meses aí está todo mundo discutindo o tema tal relacionado ao crime tal. Então, ótimo. Vamos pegar esse caso, vamos levar para a sessão, vamos levar para o plenário, vamos enfrentar, vamos julgar e vamos cortar o número de processos discutindo a mesma coisa logo de início. Isso permitiria oxigenar os tribunais no sentido de diminuir o número de processos. Porque, assim, é verdade que todos nós gostaríamos que todos os habeas corpus sempre fossem julgados, sempre fossem examinados, mas a verdade é que é humanamente impossível. 36 mil habeas corpus na STJ? São quantos ministros em turma criminal? 10? Eu nem sei fazer essa conta, dá o quê? 3.600? Vocês estão rindo, os meus alunos estão aí, estão rindo, mas vocês sabem que é verdade, tem muita dificuldade com o número, principalmente número ímpar. Então, bota aí, são 3.600 habeas corpus por ministro por ano. Divide aí por 10 meses de trabalho, porque você tem o recesso, então são o quê? 360? São 360 por mês. Bota aí 20 dias úteis. São o quê? 18? 18 habeas corpus por dia? Só que não são mais 18 habeas corpus por dia. Foram quantos habeas corpus por dia, doutora Silvia? No dia 1º. Agora, no dia 1º de agosto, foram 57 liminares em habeas corpus no gabinete. 57 liminares em um gabinete da STJ. Isso fora o acervo remanescente, né? Isso é o justiça? Thiago está falando só dos novos, tem os antigos ainda. Tem como a justiça funcionar num cenário como esse? Tem como algum ministro examinar 57 liminares? Bom, ele até pode, ele chega lá cedo, ele trabalha bastante, ele tem uma equipe de assessores, mas chega um determinado momento em que, sei lá, seu cérebro já não consegue processar aquilo, já não é tão bom. Aí você vai jogar monocrático, enfim. Ou, eventualmente, você vai ter que se valer de uma equipe de assessores que façam aquele trabalho, o que também não é vergonha nenhuma, os assessores são excelentes, mas a ideia não é essa, né? A ideia é que eles possam auxiliar o magistrado e não decidir como magistrado. Bom, essa ideia aí é uma proposta que dependeria também, claro, dos tribunais superiores quererem ter um olhar para eles mesmos, né? Para dentro, e poder fazer isso quase como uma técnica de gestão do tribunal, né? Mas olhando, claro, a questão jurisdicional. Esse relatório foi apresentado no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu não botei ali nenhum comentário, porque eu não pude estar presente. O doutor Ricardo, depois, quando falar, pode falar dos comentários lá. Quando eu fiz essa apresentação no Conselho Federal da OAB, houve algumas críticas. Eu tinha feito uma sugestão de que você não fizesse um habeas corpus substitutivo de outro recurso, caso esse recurso, enfim, tivesse ali um prazo de
6 meses para ser julgado. Então, em até 6 meses, você não faria o habeas corpus, esperaria julgar o recurso e depois de 6 meses você faria o habeas corpus. Claro, para réu solto. Para réu preso, sempre caberia habeas corpus. Mas mesmo para réu solto, essa limitação de ter que esperar 6 meses para julgar um recurso antes de fazer um HC foi um pouco refutada lá. Fala assim, isso daí você está copiando o AI-6, o AI-6 fez isso, proibiu o HC substitutivo do recurso ordinário. Sim, bom, a ideia de limitar lá era uma, aqui é outra. Mais tarde eu fiz essa apresentação na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e, para minha surpresa, os presentes lá eram membros do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, membros do BCCRIM, e falaram assim, não, é isso mesmo. O Mariz, doutor Antônio Mariz, falou assim, não, acho que é isso mesmo, acho que se o réu está solto, você fez o seu recurso, espera 6 meses antes de fazer o habeas corpus. A gente tem que ver também a nossa responsabilidade como advogados de aumento da litigância. O doutor Alberto Zacarias Toron, que estava lá também, falou assim, olha, eu ainda prefiro esse tipo de coisa, se é para diminuir o processo, então vamos apoiar aquela PEC que acabava com recurso especial extraordinário e criava uma ação rescisória especial, uma ação rescisória extraordinária, para poder diminuir o volume de processos, mas o habeas corpus é importante. E uma outra sugestão lá foi a transformação de furto em infração de menor potencial ofensivo, ou seja, diminui a pena para 2, e aí você vai, enfim, talvez evitar uma série de problemas de prisão e de pena que hoje tem com furto. E depois houve ainda uma apresentação na STJ, a doutora Silvia estava lá presente. Na percepção do STJ, os tribunais de segunda instância têm uma resistência de incorporar a jurisprudência, o que é ruim. Mas, ao mesmo tempo, quando eu fiz a apresentação e eu falei lá que para sonegação o critério era R$20 mil, uma pessoa que eu não lembro quem foi levantou e falou assim, não, doutor, o senhor está enganado, aqui no STJ são 10 mil. Eu falei assim, sim, mas o Supremo já falou que são 20 mil. Ele mas aqui no STJ são 10 mil. Na verdade, é a mesma coisa que está acontecendo. Assim, talvez os ministros da STJ tenham que desapegar dos 10 mil, né? Desapegar da tese dos 10 mil e abraçar a de 20 mil. Não que eles tenham que concordar com isso, mas do ponto de vista do sistema, todos os habeas corpus que eles negam entre 10 e 20, o sujeito vai para o Supremo. E ele vai ganhar o habeas corpus lá. Então, esses eram habeas corpus que não deveriam existir. Assim, basicamente, o ponto aqui da pesquisa é o seguinte, o que habeas corpus não deveriam existir? Assim, todos deveriam existir, menos aqueles que a decisão já é certa. Você vai chegar no STJ, você vai chegar no Supremo e a decisão já é certa e conhecida porque aquele entendimento está simulado. Hoje, então, já foi declarado pelo plenário do Supremo. E é um percentual significativo. Enfim, era isso que eu queria apresentar. Muito obrigado. Obrigado, professor Thiago. Doutor Fernando Fragoso já está compondo a mesa. Obrigado pela presença. E eu queria registrar e agradecer a presença do desembargador Ciro Darlan, do juiz João Batista Damasceno e do advogado João Carlos Castelar, que é representante do IAB, do Instituto dos Advogados. Passo, então, a palavra para o doutor Luiz Carlos Valois, que é do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, conselheiro desse